Bom, estamos começando a gravação, né? Já estávamos aqui nos cumprimentando. Então, agora, dando continuidade a esse projeto de colocar no YouTube as aulas, as leituras das aulas, né? Leituras linhas a linhas, com alguns comentários, linha a linha, com alguns comentários. Estamos entrando na aula 6, que é o que não engana. Lembrando e fazendo assim, uma importante observação, que a aula 5 era o que engana, né? Opa, Ricardo falou que ia atrasar, chegou na hora. Permiti, perfeito. Olá, Ricardo. Olá, boa noite. Desculpa pelo Boa atraso. noite. Falou Oi, que ia Ricardo, atrasar, boa mas noite. foi só o tempo da gente se Eita, cumprimentar. Iniciamos a é, gravação agora. Acabamos de iniciar, de anunciar que vamos entrar na aula 6, né? Na sequência do que engana para o que não engana, né? Então vamos lá ver o que não engana, que eu acho que é o propriamente da angústia, né? Como a gente já conhece, a angústia é aquilo que não engana. Mas vamos ver o que ele traz assim nessas comparações com a aula anterior, enfim. Quem gostaria de ler? querem que eu comece? Eu posso começar, E, depois alguém segue. Joia. Hoje eu estava pensando nisso, né? Que nos primeiros grupos que eu e Vera fizemos, né? Ninguém lia. Era muito engraçado, porque Lacan assusta, né? Você lê Lacan, tropeçar nas palavras, é difícil e tal. Ninguém lia. E hoje as nossas leituras, né, tanto no seminário 6 quanto no seminário 10, assim, as pessoas estão muito à vontade, né? A Ida está muito à vontade, o Ricardo está muito à vontade, a gente também, porque é isso, a gente vai se apropriando um pouco, né, da escrita de Lacan, da forma dele falar, né? Não é nem a escrita, é a fala do Lacan, né? E aí a gente vai se sentindo à vontade. E nós também, né? Criando mais intimidade também. Tem um pouco de tudo. Então, bem legal. Vamos lá. Então, começa aí, Vera. Vamos lá, então, né? Aula 6, o que não engana. Uma característica preciosa de Ferenczi, a angústia é enquadrada, a angústia não é desprovida de objeto, da angústia à ação, das demandas do Deus dos judeus. Esses são aqueles itens, né, que organizam o que vai ter nessa aula. Uhum. Então, nessa aula vão ter esses itens aí que a Vera acabou de ler. E eu estou curiosa logo pela primeira, uma característica preciosa diferente. Vamos lá. O que evoco aqui para vocês, portanto, não é a metafísica, é, antes, uma lavagem cerebral. Esse termo permite-me empregá-lo há alguns anos, permiti-me, né, empregá-lo há alguns anos, antes que a atualidade lhe desse um destino. O que pretendo é, graças a um método, ensiná-los a reconhecer no lugar certo o que se apresenta em sua experiência. Naturalmente, a eficácia do que pretendo fazer só se comprova na experiência. Vez por outra, houve quem objetasse à presença em meu ensino de algumas pessoas que tenho em análise. Afinal, a legitimidade da coexistência dessas duas relações comigo, aquela em que me escutam e aquela em que, por mim, se fazem escutar, só pode ser julgada a partir de dentro. Será que o que lhes ensino aqui pode efetivamente facilitar a todos e, portanto, também àquele que trabalha comigo, o acesso ao reconhecimento do seu próprio caminho? Neste lugar, certamente existe um limite em que o controle externo se detém, mas não é mau sinal ver que aqueles que participam dessas duas posições
pelo menos aprendem a ler melhor. Lavagem cerebral, disse eu, é realmente oferecer-me a esse controle, mostrar-lhe que sei reconhecer nos ditos daqueles que analiso algo diferente do que há nos livros. Inversamente, para eles, é mostrar que sabem reconhecer nos livros o que efetivamente existe nos livros. Por isso é que só posso me aplaudir por um pequeno aceno como o que me foi dado, recentemente, pela boca de alguém que tenho em análise. Não lhe escapou, com efeito, o alcance de uma característica que se pode fisgar de passagem num livro de Ferenczi, cuja tradução saiu recentemente com muito atraso. Aí a gente passa para o item 1. O título original do livro é Ensaio com muita exatidão de uma teoria das genitalidades, e não das origens da vida sexual, como confundiu a tradução. Esse livro certamente não deixa de inquietar por algum aspecto. Para os que sabem escutar, faz muito tempo que apontei nele o que pode, conforme a ocasião, fazer parte do delírio. Mas por trazer consigo uma enorme experiência, mesmo assim ele deixa que se deposite em meus devidos mais de uma característica que nos é preciosa, meus desvios. Mais de uma característica que nos é preciosa. A uma dessas, tenho certeza de que o próprio autor não dá toda a ênfase que ela merece, dado que seu objetivo, em sua tentativa, é chegar a uma ideia harmonizadora demais, totalizante demais de seu objeto, qual seja, a realização genital. Vejamos em que termos ele se exprime nesta passagem. O desenvolvimento da sexualidade genital, cujas linhas gerais acabamos de esquematizar no homem, trata-se do varão, sofre na mulher o que é traduzido por uma interrupção bastante inesperada, tradução inteiramente imprópria, já que se trata em alemão de o que quer dizer uma interpretação, na maioria dos casos, quase sem mediação. Isso significa que ela não faz parte do que Ferenczi qualifica de anfimixia, o que, no cômputo final, é apenas uma das formas naturalizadas do que chamamos de tese, antítese, síntese, isto é, o progresso dialético, se assim posso dizer, expressão que, embora sem dúvida não seja valorizada no espírito de Ferenczi, nem por isso deixa de animar efetivamente toda a sua construção. Se a interrupção é chamada de Anvermitelt, é por ser lateral em relação a esse processo. E não nos esqueçamos de que se trata de encontrar a síntese da harmonia genital. Convém entender, portanto, que essa interrupção se dá mais como um impasse, ou seja, fora dos progressos da mediação. Essa interrupção, diz Ferenczi, é caracterizada pelo deslocamento da erogenidade do clitóris, pênis feminino, para a cavidade vaginal. Com isso, ele só faz acentuar o que nos diz Freud. A experiência analítica, entretanto, inclina-nos a supor que, na mulher, não só a vagina, mas também outras partes do corpo podem genitalizar-se, como igualmente testemunha a histeria, em particular, o mamilo e a região que o cerca. Como vocês sabem, há ainda muitas outras zonas que são implicadas na histeria. De resto, aliás, na impossibilidade de acompanhar efetivamente a preciosidade do que nos é trazido aí como material, a tradução mostra-se vaga e como que borrada. Em alemão, não há como igualmente testemunha, mas simplesmente a maneira da ou a moda da histeria, né?
Então, ficaria a experiência analítica, entretanto, inclina-nos a supor que na mulher, não só a vagina, mas também outras partes do corpo podem genitalizar-se à moda da histeria, né? É a tradução que ele propõe aqui. O que significa isso para quem aprendeu a escutar, seja aqui, seja a Lures, senão que a vagina entra em funcionamento na relação genital por um mecanismo estritamente equivalente a qualquer outro mecanismo histérico. E por que nos espantarmos com isso? Nosso esquema nosso esquema do lugar vazio na função do desejo permite-lhes ao menos situar o paradoxo de que se trata, e que se define assim: o lugar, a morada do gozo, encontra-se normalmente, posto que naturalmente, situado num órgão que tanto a experiência quanto a investigação anatomofisiológica ensinam, da maneira mais segura, ser insensível, no sentido de que sequer poderia ser despertado para a sensibilidade em razão de sua inervação. O lugar supremo do gozo genital é um local, o que não é mistério, em que se podem derramar dilúvios de água fervente, levada a uma temperatura insuportável para qualquer outra mucosa, sem provocar reações sensoriais imediatas. Há todos os motivos para identificarmos essas correlações antes de entrarmos no mito diacrônico de uma pretensa maturação que faria do ponto de chegada, ou seja, da consumação da função sexual na função genital, o lugar de convergência e síntese de tudo o que possa ter se apresentado até então de tendências parciais. Reconhecer a necessidade do lugar vazio num ponto funcional do desejo e constatar que a própria natureza, a fisiologia, não encontrou a Lures seu ponto funcional mais favorável. Livra-nos do peso paradoxal que fez com que se imaginassem tantas construções míticas em torno do pretenso gozo vaginal. E, com isso, nos coloca numa posição mais clara. Não certamente, porque não se possa indicar nada claro além disso. Aqueles de vocês que assistiram a nosso Congresso de Amsterdã sobre a sexualidade feminina podem estar lembrados de que muitas coisas e coisas meritórias foram ditas nele, sem que pudessem ser efetivamente articuladas e situadas, por falta do registro estrutural que eu havia indicado na abertura dos trabalhos, e cujas articulações tento fornecer-lhes aqui. E, no entanto, como é precioso para nós saber o que está aqui no quadro, quando conhecemos todos os paradoxos em que entramos no tocante ao lugar a ser dado à histeria, no que se poderia chamar de escala das neuroses. Em razão das evidentes analogias com o mecanismo histérico, cuja peça principal os apontei, faz-se da histeria a neurose mais avançada, por ser a mais próxima da consumação genital. Convém, segundo essa concepção diacrônica, que é Interessante. Vou marcar isso aqui. Então, a histeria, né? Que fala que histeria, em razão das evidentes analogias com o mecanismo histérico, cuja peça principal lhes apontei, faz-se da histeria a neurose mais avançada, por ser a mais próxima da consumação genital. Muito mais do que a neurose obsessiva, né? Olha o que ele vai falar. Convém, segundo essa concepção diacrônica, que a situemos no término da maturação infantil, mas também em seu começo, já que a clínica nos mostra que, na escala neurótica, precisamos considerá-la a mais primária,
pois é sobre ela que se edificam as construções da neurose obsessiva. Por outro lado, as relações da histeria com a psicose, com a esquizofrenia, são evidentes e já foram sublinhadas. A única coisa que pode permitir-nos para não flutuar ao sabor das necessidades do caso a ser exposto, não colocar a histeria ora no fim, ora no começo das pretensas fases evolutivas, é, antes de mais nada, relacioná-la com o que prevalece, ou seja, com a estrutura sincrônica e constitutiva do desejo como tal, onde aquilo que designo como o lugar do branco, o lugar do vazio, sempre desempenha uma função essencial. Isso ele marca muito, né? Esse lugar do vazio. Que essa função se evidencie na estrutura acabada da relação genital é, ao mesmo tempo, a confirmação do caráter fundamentado de nosso método e o esboço de uma visão mais clara, desobstruída, dos fenômenos do genital. Sem dúvida, há algum obstáculo a que vejamos diretamente, uma vez que, para chegar a isso, é preciso passarmos por um caminho meio desviado, o da angústia. É por isso que estamos aqui. Alguém quer ler o item 2? Sim. Então, manda brasa, Ricardo. Vamos lá. É por isso que estamos aqui. Né? Uhum. Repetindo a frase aqui, bem colocada, né? É por isso que estamos aqui, para tratar da angústia. Sim. Né? Este momento em que se conclui com um ano, uma primeira fase de nosso discurso, é propício para que eu aponte a existência de uma estrutura da angústia. Abordei-a para vocês desde o início do meu discurso, com a ajuda dessa forma taquigráfica que está no quadro e do que ela traz de arestas vivas, que deve ser tomada em toda a sua especificidade. Todavia, ainda não insisti suficientemente num ponto. Essa característica é o espelho visto por sua espessura. Ora, um espelho não se estende até o infinito, tem limites. Se vocês se referirem ao artigo de que foi extraído esse esquema, tem um asterisco aqui, trata-se da observação sobre o relatório de Daniel Lagache, ver os escritos E na está página falando do esquema 653. óptico, né? Está nos escritos esse texto do relatório Daniel Lagache. É quando ele fala Verão, esquema, O é o esquema esquema óptico. óptico que ele está se referindo, né? verão que dou importância a esses limites do espelho. Esse espelho permite ao sujeito ver um ponto situado no espaço que não lhe é diretamente perceptível. Mas não vejo forçosamente a mim mesmo ou ao meu olho no espelho, ainda que este me ajude a discernir algo que de outro modo eu não veria. O que quero dizer com isso é que a primeira coisa a adiantar sobre a estrutura da angústia e que você sempre negligencia nas observações por ficarem fascinados com o conteúdo do espelho e esquecerem seus limites. É que a angústia é enquadrada. Os que ouviram minha intervenção nas jornadas provinciais dedicadas à fantasia, intervenção cujo texto continuo esperando que me remetam, passados 2 meses e uma semana, podem lembrar-se da metáfora de que me servi, a de um quadro que acaba de ser colocado no caixilho de uma janela. Técnica absurda, sem dúvida, caso se trate de ver melhor o que está no quadro, mas já não é disso que se trata. Seja qual for o encanto do que está pintado na tela, trata-se de não ver o que se vê pela janela. Esse quadro que ele está falando, vale a pena dar uma olhada nas minhas anotações aqui. É um quadro daquele René Magritte, né? Um surrealista, que é muito interessante. Eu vou mandar para vocês para o grupo que eu salvei aqui. Vale a Consegue pena. compartilhar?
Não sei compartilhar, mas eu vou rapidamente passar para. É aquele que é a janela da janela, né? Enfim, é o É espelho que muito está legal. pintando. É uma lógica muito interessante. Quem é que está no quadro final? Quem é o pintor? É a família que está no espelho? É aquele que está entrando por trás? Ah, sim. Olhou? Bem interessante. Viram? Mandei para o grupo. Não, deixa eu Ah, ver aqui. não, esse aqui é outro. Esse é o René Magritte, que é a Bélgica, É, 1935. é esse o Ah, quadro que ele está então, falando, do Magritte. Está vendo a tela? então não é o que eu estou falando, não. Não, o que você está falando é o que está no livro do Michel Foucault. Hã? Não, acho que Acho é que esse o que quadro a. que eu tô falando. Não, Chama não. A Concepção Humana. O que a Márcia está referindo, Deixa eu ver aqui, esse é deixa Ah, o eu ver. outro. Esse O espelho pintor, ele se nosso pinta espelho vendo volta no espelho. que não é direto, mas não vejo forçosamente a mim mesmo ou meu olho no espelho, ainda que esse me ajude a discernir algo que de outro modo eu não veria. O que quer dizer com isso é a primeira coisa a adiantar sobre a estrutura da angústia. É que vocês sempre negligenciam nas observações por ficarem fascinados com o conteúdo do espelho e esquecerem seus limites, que é a angústia que é enquadrada. Para mim é aquele outro quadro. Ouviram da. Aqui, tem um, nesse quadro aí, tem o suporte do quadro que dá para ver aí a moldura e uma pintura, igual está vendo pela janela, que é o mar. aham. Aham, Então parece que fez um espaço na casa, uma abertura na casa. aham. Mas ele está se referindo a esse quadro? Ele diz isso aqui? Ele fala Olha, da eu tenho borda. anotado aqui que sim, acredito que tenha sido Maria Silvia que falou isso para a gente. Ah, tá anotado. Anotado. Um Ah, quadro do René Magritte. Esse quadro dele chama A Concepção Humana. Parece que tem mais dois. Eu dei uma olhada, são muito parecidos, o mesmo estilo, assim, sabe? De uma tela na janela. então tá. Pela descrição aqui, eu já fui logo no outro, que é quando você realmente, é o que ele diz aqui, quando você fica presa a uma cena e não percebe outros O aspectos da cena, entorno. Aham. que é aquele da família sendo pintada, né? Família real, Sim, que até o pintor aparece no espelho. que até o pintor aparece no No espelho. espelho. Sucede ver-se aparecer em sonho, e de maneira inequívoca, uma forma pura e esquemática da fantasia. É o que acontece no sonho da observação do Homem dos Lobos. É por ser a fantasia pura, desvelada em sua estrutura, que esse sonho repetitivo adquire toda a sua importância, e Freud o toma como central. Se essa observação tem para nós um caráter não esgotado e inesgotável, é por tratar-se essencialmente de uma ponta à outra, da relação da fantasia com o real. Ora, o que vemos nesse sonho? O escancarar repentino. Os dois termos são indicados de uma janela. A fantasia é vista além de um vidro e por uma janela que se abre. A fantasia é enquadrada. Quanto ao que vocês veem mais além, vocês reconhecerão nisso a estrutura, que é a que estão vendo no espelho do meu esquema. Há sempre as duas barras, a de um suporte mais ou menos desenvolvido e a de algo que é sustentado. Nesse sonho, são os lobos nos galhos da árvore. Nesse sonho, são os lobos nos galhos da árvore. Não precisa abrir nenhuma coletânea de desenhos de esquizofrênicos para recolhê-los aos montes, por assim dizer. Vez por outra, vocês também encontrarão aí uma árvore qualquer, com alguma coisa na ponta. Extraio o meu primeiro exemplo do relatório feito por Jean Bobon, no último congresso de Anvers, sobre o fenômeno da expressão. Vejam esse desenho de uma esquizofrênica.
o que há na ponta dos galhos. Para o sujeito em questão, o que exerce o papel desempenhado pelo homem dos lobos não são significantes. São significantes. Para além dos galhos da árvore, ela escreveu a seguinte formulação de seu segredo: e eu sono sempre vista. É o que nunca pudera dizer até então. Sou sempre vista. Esse Mas ainda quadro preciso está aqui na página 201, se vocês quiserem ver. 201 não, é depois da 201. Tá vendo? Viram? Não, Aqui, depois da 201? Aqui, ó. Sim. Na 201 mesmo, é. Isso. Na 201. Tá. E o sono sempre vista. Isso. Legal. Vera estudou, hein? É que eu tenho anotações no livro. Mas vamos lá. Mas ainda preciso deter-me para levá-los a perceber que em italiano, assim como em francês, vista é ambíguo. Não é apenas um particípio, é também a visão, com seus dois sentidos, subjetivo e objetivo. A função da visão e o fato de ser uma vista, como se diz sobre a vista da paisagem, aquela que é tomada como objeto num cartão postal. O que quero acentuar hoje é apenas que o horrível, o suspeito, o inquietante, tudo aquilo pelo qual traduzimos para o francês, tal como nos é possível, o magistral Unheimlich, do alemão, apresenta-se através de clarabóias. É enquadrado que se situa o campo da angústia. Assim, vocês reencontram aquilo por meio do qual introduzi a discussão, ou seja, a relação da cena com o mundo. Súbito, de repente, vocês sempre encontrarão essas expressões no momento da entrada do fenômeno do Unheimlich. Encontrarão sempre em sua dimensão própria a cena que se propõe e que permite que surja aquilo que no mundo não pode ser dito. O que sempre esperamos ao abrir do pano, senão aquele breve momento de angústia, rapidamente extinto, mas que nunca falta na dimensão pela qual, ao irmos ao teatro, fazemos mais do que pousar nossos traseiros numa poltrona de preço mais ou menos caro, o momento das 3 batidas e da cortina que se abre. Sempre esse tempo introdutório da angústia, rapidamente elidido, nada poderia adquirir seu valor pelo que é determinado, em seguida, como trágico ou cômico. O que não pode, dizia eu. Também, nesse caso, nem todas as línguas lhe dão os mesmos recursos. Não é de Kearney que se trata. É claro que muitas coisas podem ser ditas, falando em termos materiais, mas de differ, de um poder que traduz mal o permitido ou não permitido, embora a palavra se relacione com uma dimensão mais original. Aliás, é porque Man, Death, Night não pode nada, que Man can, que se vem, afinal, a poder. O que age aí é a descaracterização, a dimensão de distração construída pela ação dramática propriamente dita. Não podemos demorar-nos demais nas nuances desse enquadramento da angústia. Será que vocês vão dizer que chamam atenção para ela no intuito de reduzi-la à experiência, à preparação, a um estado de alerta, a uma resposta que já é defesa diante do que está por acontecer? Isso, sim, é a Ervantum, expectativa, a constituição do hostil como tal. O primeiro recurso, além da Hilflosigkeit, desamparo. Se de fato a expectativa
pode servir, entre outros meios, para o enquadramento da angústia, ela não é indispensável. Não há necessidade da expectativa. O enquadramento está sempre presente. Mas a angústia é outra coisa. A angústia é quando aparece nesse enquadramento o que já estava ali, muito mais perto, em casa. Heim. É o hóspede, dirão vocês. Em certo sentido, sim, é claro. O hóspede desconhecido, que aparece inopinadamente, tem tudo a ver com o que se encontra no Unheimlich. Mas é muito pouco designá-lo dessa maneira, pois, como nos indica muito bem o termo em francês, assim de imediato, esse hóspede, Hut, tem seu sentido comum. Já é alguém bastante inquietado pela espera. Esse hóspede é o que já passou para o hostile, com que iniciei esse discurso sobre a espera. No sentido corriqueiro, esse hóspede não é o Heinrich, não é o habitante da casa, é o hostil lisonjeado, apaziguado, aceito. O que é Heim? O que é Geheimnis? Segredo, mistério. Nunca passou pelos desvios, pelas redes, pelas peneiras do reconhecimento. Manteve-se um Heinrich, menos não habituável do que não habitante, menos inabitual do que inabitado. É o surgimento do Heinrich no quadro que representa o fenômeno da angústia. E é por isso que constitui um erro dizer que a angústia é sem objeto. A angústia tem um tipo de objeto diferente. Um objeto, na angústia tem sempre um objeto que é o Heimlich, né? Que é aquilo que é o estranho familiar, que é aquilo que, né, que causa alguma coisa. Então, ela não é completamente sem objeto, né? Mas talvez não um objeto definido, mas um objeto desse que é do íntimo, do estranho, né? Do infamiliar. Tem tantas traduções para Unheimlich, né? Eu estava pensando na questão da moldura. Você não tem um conteúdo para dizer, mas você sabe que tem uma moldura ali enquadrando alguma coisa. A moldura é contorno, a moldura é da ordem da fantasia, que ele até falou antes. A angústia não vai ter moldura. Uhum. Ela tem angústia é aquela enquadrada, né? Mas mal tem objeto, né? Se ela tem um objeto, é esse objeto estranho, familiar. Mas moldura, contorno, é o que a gente tenta dar à angústia e em forma de fantasia. Através da fantasia. Enquadrando numa fantasia, num quadro, né? Dando contornos à angústia. Tá. Eu fiz a referência equivocada. Eu quis dizer, quando ele fala do espelho, a beirada do espelho, porque ele fala da espessura do espelho. Sim. Né? Se você tem um espelho sem moldura, ele tem um limite ali. Que às vezes é sem limite, né? Tem a transparência que se passa. Por isso o efeito do quadro, né? Uhum. Você se perde quando você olha para o quadro e não vê essa parte. Os significantes fazem do mundo uma rede de traços. Gera um mundo, o mundo do sujeito falante, cuja característica essencial é que nele é possível enganar. Me perdi agora. O último parágrafo. Da 87. Lá no último parágrafo. Antes, tá. Agora, 88. A angústia é esse corte. Não, lê de novo aí os significantes. O parágrafo? Que eu perdi. Tá. Os significantes fazem do mundo uma rede de traços em que a passagem de um ciclo a outro torna-se então possível. Isso quer dizer
que o significante gera um mundo, o mundo do sujeito falante, cuja característica essencial é que nele é possível enganar. A angústia é esse corte nítido, sem o qual a presença do significante, seu funcionamento, seu suco no real, é impensável. É esse corte a se abrir e deixando aparecer o que vocês entenderão melhor agora, o inesperado, a visita, a notícia, aquilo que é tão bem exprimido pelo termo pressentimento, que não deve ser simplesmente entendido como o pressentimento de algo, mas também como o pré-sentimento, o que existe antes do nascimento de um sentimento. Todos os desvios são possíveis a partir da angústia. O que esperávamos, afinal de contas, e que é a verdadeira substância da angústia, é aquilo que não engana, o que está fora de dúvida. Não se deixem levar pelas aparências. Não é por poder parecer-lhes clinicamente perceptível a ligação entre a angústia e a dúvida, a hesitação, o chamado jogo ambivalente do obsessivo, que se trata da mesma coisa. A angústia não é a dúvida. A angústia é a causa da dúvida. Não é a primeira, nem será a última vez que terei de assinalar aqui que, se a função da causalidade se mantém, após 2 séculos de apreensão crítica, é justamente por estar num lugar diferente daquele em que a refuto. Se há uma dimensão em que devemos buscar a verdadeira função, o verdadeiro peso, o sentido da manutenção da função de causa, é na direção da abertura da angústia. A dúvida, o que ela despende de esforços, serve apenas para combater a angústia, e justamente através de engodos. Porque o que se trata de evitar é aquilo que, na angústia, assemelha-se à certeza assustadora. Penso que, nesse ponto, vocês me deterão para me lembrar que afirmei mais de uma vez, sobre formas aforísticas, que toda atividade humana desabrocha na certeza, ou gera a certeza, ou que, de modo geral, o referencial da certeza é essencialmente a ação. Pois bem, sim, é claro. E é justamente isso que me permite introduzir agora, que talvez seja da angústia que a ação retira sua certeza. Agir é arrancar da angústia a própria certeza. Agir é efetuar uma transferência de angústia. Quando se entra em ato, né? Quando se entra em ato, é o ato. Isso, se faz é algo com angústia, né? Com essa angústia que ela não engana, né? Mas é preciso um ato para dar corpo à angústia. E, já que estamos no fim do trimestre, permito-me avançar meio depressa aqui para preencher, ou quase preencher, as lacunas que eu havia deixado no quadro de meu primeiro seminário, aquele que se ordena a partir dos termos freudianos, inibição, sintoma e angústia, complementado pelo impedimento, pelo embaraço, pela emoção e pela efusão. O que há nos lugares vazios? Há a passagem ao ato e o acting out. Aí tem um quadro. Quer explicar, Márcia? Vamos ver aqui se a gente consegue, né? Se é um quadro de dupla entrada. É o quadro da angústia, né? Onde a gente tem inibição, emoção e efusão. Ligada em inibição, o impedimento e o embaraço. A emoção ao sintoma e a passagem ao ato. A efusão, o acting out e a angústia, né? Quer dizer, inibição, sintoma e angústia estão cruzados assim. Inibição, sintoma e angústia, né? Eles estão cruzados e ao lado de cada um, né? Ao lado do sintoma, a gente pode ter a passagem ao ato, ao lado
inibição, a gente tem um impedimento, e ao lado anterior à angústia, a gente tem o acting out, né? Entendi aqui que o impedimento está no sintoma, provocando uma ação depois, não é isso? E o embaraço, o De sujeito cima não para baixo, consegue. né? Você está lendo de cima para baixo, não Tá na bom. tabela de dupla entrada. De cima para baixo, né? Inibição, emoção, efusão. Está lendo assim. Isso. Impedimento, sintoma, acting out. Embaraço, passagem ao ato, angústia. A angústia causa. O embaraço, ele denuncia a angústia. Tem o sentido também do movimento e da dificuldade, né? Que ele coloca aqui. O movimento é na horizontal e a dificuldade na Porque vertical. na verdade, inibição, sintoma e angústia ele coloca numa diagonal, assim, né? Então, é Aham. difícil ler o quadro, tanto na vertical quanto na horizontal. Me Ele parece diz que não estão no mesmo uma plano, né? dupla entrada ali, né? É um quadro muito complexo, precisa estudar desde lá em Freud, né? Hoje não tenho tempo para lhe dizer o porquê. Foi por essa razão que disse que estava apenas quase completando esse quadro. Mesmo assim, eu os farei avançar nesse caminho, ao lhes assinalar, na mais estreita relação com nossa fala dessa manhã, a oposição já implícita e até expressa em minha primeira introdução desses termos, entre o que há de excesso no embaraço e o que há a menos na efusão, no esmaie, que é essencialmente, como eu lhe disse, a Tá vendo? evocação do poder. O excesso do embaraço, que está lá na ponta do quadro, em contrapartida com a efusão que está lá na outra ponta. Né? Então, assim, não é um quadro que se lê nem verticalmente, nem horizontalmente, mas de uma forma diagonal. O embaraço seria o máximo do movimento que ele bota e a efusão o máximo de dificuldades. Exatamente. Eles estão em diagonal, do excesso e da escassez. A ligação desses dois termos é essencial para o nosso tema, uma vez que enfatiza sua ambiguidade. Se aquilo com que lidamos é demais, ele nos falta. Se Não vem a nos faltar, ele não nos falta. Se vem a nos faltar, por que dizer que nos embaraça noutro lugar? Tomemos cuidado para não ceder aqui às ilusões mais lisonjeiras. Ao nos lançarmos nós mesmos na decifração da angústia, reconheçamos o que querem todos os que têm falado dela de um ponto de vista científico. Mas é claro, ora essa, o que precisei postular no começo como necessário à constituição de um mundo, o significante como possibilidade de tapeação, é aí que se revela que isso não é inútil. Vê-se melhor justamente quando se trata da angústia. E o que se vê é o quê? É que abordá-la cientificamente é sempre mostrar que ela é um imenso engodo. As pessoas não percebem que tudo aquilo sobre o qual se estende a conquista de nosso discurso resume hoje em mostrar que isso é um imenso engodo. Dominar o fenômeno através do pensamento é sempre mostrar como se pode fazê-lo de maneira enganosa. É poder reproduzi-lo, ou seja, fazer dele um significante. Um significante de quê? O sujeito, ao reproduzi-lo, falsifica o livro contábil. Isso não é de nos surpreender, se é verdade que o significante é o vestígio do sujeito no curso do mundo. Só que, se acreditarmos que podemos continuar nesse jogo com a angústia, pois bem, é certo que fracassaremos, porque a angústia escapa precisamente a esse jogo. Portanto, é com isso que devemos ter cuidado no momento de captar o que significa essa relação de embaraço com o significante,
com significante a mais e de falta com significante a menos. Vou ilustrá-lo. Saibam que, se não existisse a análise, eu não poderia falar disso, mas a análise deparou com ele na primeira esquina. O fala, por exemplo. O pequeno Hans, tão lógico quanto Aristóteles, formula a Eu equação. acho melhor a gente encerrar aqui, porque são 5 para as 7, e ele vai entrar, né, para desdobrar, é claro, esse quadro, ele vai entrar em outras Eu não nuances, vi a hora. irmãs, né? Então, É porque assim, a gente ele vai ter que começa a definir a angústia do Hans. a gente vai ter que interromper num momento ruim. É melhor a gente nem entrar, Uhum. né? Porque eu tenho um paciente agora às 19 horas. Então, Vamos paramos na ficar, então, 90. Paramos na página 90, né? A Segundo gente retoma parágrafo. um pouquinho, isso, no primeiro parágrafo mesmo. A gente Pode retoma ser, um tá. pouquinho, né? O finalzinho da última frase, que diz que a angústia, a gente vai fracassar se tentar fazer um jogo, porque ela escapa do jogo, né? E aí a gente retoma no início da 90 mesmo, né? Que essa aula ainda tem e pouquíssimas páginas. A gente termina essa aula com certeza no próximo encontro e entra para a revisão do status do objeto. Legal. Legal. Então, muito bom. Ficamos aí com esse jogo da angústia, né? Que engana, que não Bom, engana, que não engana, que está no quadro, que está fora do quadro, que é o Hamlet, né? Acho que a gente tem que ficar com isso, que ela não é totalmente seu objeto, é esse estranho que vive em nós. Bom, então, muito bom. bom, Vejo vocês, então, daqui a 2 semanas, né, Vé? 2 semanas. Então, É, Isso. acho tá. que acho, né? Hã? Acho que é no dia 26. Tá. 26, isso mesmo. Então, tá ótimo. Boa Boa noite a semana. todos. Boa noite. Já Beijo. viu? Ih, Tchau, já tchau. saiu. Tchau, tchau. Tchau.